Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para a aula de hoje, é matemática, e nós vamos falar sobre equivalência e comparação entre as frações. Equivalência. Nós dizemos que duas frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade, porém são escritas de formas diferentes. Olha lá, o nosso exemplo. O Pedro, o José e o Lucas, cada um deles fez um bolo e cada um deles dividiu o bolo em partes diferentes. O Pedro dividiu ao meio, o José dividiu em 4 partes e o Lucas dividiu em 8 partes. A parte verde, a parte pintada, é a parte que indica quanto desse bolo foi consumido. Então, se vocês repararem, o do Pedro, o do José e o do Lucas, apesar de terem sido divididos em partes diferentes, estão representando a mesma quantidade desse bolo. Olhem outro exemplo aqui. Um bolo dividido em 4, o outro bolo dividido em 8. Eles foram utilizados, não, consumidos de um bolo 1/4 e do outro bolo 2/8, mas também estão representando a mesma quantidade. A mesma coisa aqui, 1/4 e 4/16, apesar de serem divididos em tamanhos diferentes, né? Eles estão representando a mesma quantidade, certo? Então, agora a Pro vai pedir para vocês pegarem essa tabela, tem lá no livro de vocês, na página 229. Vocês irão recortar essa tabela, porque nós vamos utilizá-la nas próximas atividades. E aí eu vou pedir agora que você coloque uma régua bem no meio dessa tabela, no sentido vertical. Então vamos lá. A primeira parte dessa tabela, ela está indicando um inteiro. A segunda parte, a rosinha, está dividido ao meio, então a fração é 1/2. Você já colocou essa régua bem na metade ali? Nessa reta de 1/2? Então, você vai reparar que a fração 1/4, a fração 1/6, 1/8, 1/10 e 1/16, todas elas, apesar de estarem escritas de formas diferentes, têm a mesma quantidade que o meio. Conseguiram perceber? Então, essas frações são equivalentes porque são escritas diferentes, mas representam a mesma quantidade, tá bom? Agora aqui, a Pro vai explicar para vocês a comparação entre frações e eu vou dar para vocês 2 dicas. Lembra quando a gente faz a comparação de 2 números inteiros para saber qual é o maior e qual é o menor? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora com as frações. Então, prestem atenção nas dicas. Observem que essas frações que vocês estão olhando ali, todas têm o mesmo denominador, que é o número de baixo, que indica a quantidade em que foi dividida. Então, repararam que todos estão iguais? Então, tá. Agora, o número que está em cima, o numerador, é esse que nós vamos analisar. Então, 2 é maior ou menor do que 7? Menor. Automaticamente, 2/5 é menor que 7/5. Agora, observem ali, 2/3 e 1/3. O 2 é maior ou menor do que 1? Maior. Então, automaticamente, 2/3 é maior que 1/3. Bem fácil, né? Agora nós vamos para a segunda dica. Essa você precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Aqui nós temos o mesmo numerador, mas o denominador é diferente. Então vamos lá. A parte de baixo, que é o denominador, está me indicando quantas vezes foi dividida. Então vamos continuar falando do nosso bolo. Nós temos um bolo que foi dividido em 4 partes, desenha aí o seu bolo. E um outro bolo que foi dividido em 8 partes. Desenhou? Então, agora compare. Se você pegasse uma fatia do bolo que foi dividida em 4 e uma fatia do bolo que foi dividida em 8,
qual fatia seria maior? A que foi dividida em 4 vezes, não é mesmo? Então, a fração 3/4 é maior que a fração 3/8. Agora, vamos lá para o segundo exemplo. Eu peguei um bolo e dividi ele em 12 vezes, e eu peguei um outro bolo e dividi em 10 vezes. Qual fatia desse bolo é menor? A que foi dividida em 12 vezes, certo? Então, 9/12 é menor que 9/10. Conseguiu entender? Que legal! Então, qualquer coisa, entre em contato com a Pro, dá uma revisada no vídeo e bons estudos para vocês. Fique com Deus, meus amores. Beijos. Tchau.